Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, continuamos com Grécia Antiga. Dessa vez, nós iremos começar com o período clássico, datado de cerca de 500 a.C. a 338 a.C. E no que consiste o período clássico? O período clássico é um período de grande prosperidade econômica e de relativa estabilidade política nas cidades gregas, pelo menos no primeiro momento. O período clássico ele é marcado muitas vezes como o período do apogeu e da decadência da civilização grega antiga. Então, muitas cidades elas vão crescer demasiadamente, as polis elas vão ter um grande crescimento, elas irão ter um grande enriquecimento com o comércio, construindo inclusive grandes obras, como é o caso da Acrópole em Atenas. Também nessa época nós temos o período do apogeu e da queda da democracia ateniense. Também nós temos o surgimento da filosofia clássica com Sócrates, Platão e Aristóteles. Em Atenas mesmo, Atenas será governada, mas para o final do período clássico, por um grande estadista chamado Péricles, que será um verdadeiro político, vamos dizer dessa forma, que vai dominar bastante a retórica e a oratória e que vai ter um grande domínio sobre a Assembleia Ateniense. Inclusive, ele irá instituir a chamada mistoforia. O que é a mistoforia? A mistoforia era uma espécie de pagamento que a cidade de Atenas dava aos cidadãos para participar da política. Mas como que isso operava? Mesmo que Atenas tenha se tornado logo anteriormente com Clístenes uma democracia, muitos cidadãos eles deixavam de participar da Assembleia, pois eles tinham que cuidar dos seus negócios, desde pequenos comerciantes até pequenos lavradores também. Então, o dia que eles necessitavam faltar ao trabalho para participar da Assembleia, acarretava em prejuízo econômico para eles. Como Péricles acreditava que a participação política era bem de todos os cidadãos atenienses, ele instituiu então um pagamento para que as pessoas participassem da Assembleia sem que tivessem prejuízos. Com isso, então, nós temos uma potencialização da democracia ateniense. Ao mesmo tempo também, apesar de todo esse apogeu, desse grande desenvolvimento cultural, econômico das principais cidades gregas, Tebas, Atenas, Corinto, Esparta, entre tantas outras, também será nesse momento que nós teremos conflitos, os dois principais conflitos da história grega antiga que irão culminar com o fim do período clássico, e também com a decadência da civilização grega antiga. Então, entre os conflitos que marcam o período clássico, o primeiro é as chamadas guerras médicas, que vai de 490 a 479 a.C. E o que são as guerras médicas? Primeiramente, por que esse nome? Na verdade, esse nome vem de um erro de interpretação, vamos dizer dessa maneira. Tanto que outro nome para essa guerra é guerras greco-pérsicas. Na verdade, as guerras médicas foram conflitos entre uma coalizão de cidades gregas contra o Império Persa Aquemênida. E o nome Guerras Médicas se deve em grande parte porque, anteriormente, quem dominava a região do Irã, a região lá do Planalto iraniano, era o povo Meda, que era muito aparentado linguística e culturalmente dos persas, e eles que dominavam todos os povos daquela área, inclusive os persas. Só que Ciro o Grande teria liderado uma revolução no qual os persas conseguiram não só ficar independentes, como subjugaram os medas e passaram a ter domínio naquela região. Os gregos, eles tinham uma visão muito ampla, vamos dizer dessa forma, até mesmo de civilização, embora o próprio termo de civilização iria surgir na Roma
Roma antiga posteriormente. Mas os gregos, né, eles consideravam, né, vamos dizer assim, que os civilizados seriam apenas aqueles que falassem o grego e partilhassem dos costumes e da cultura grega. Aqueles que não eram gregos eram chamados de bárbaros. E bárbaros, na verdade, vem do grego e significa aquele que ruge, né? Alguma tradução mais ou menos parecida com essa, já que os gregos tinham uma dificuldade em entender a língua dos povos estrangeiros. Então, bárbaros eram todos aqueles que não partilhavam da cultura grega, incluindo os persas. E os gregos, de certa forma, não tinham muito interesse em conhecer sobre os costumes dos outros povos, né? Então, para eles, os medas, os persas eram tudo a mesma coisa, né? Então, por isso que veio esse nome Guerras Médicas. Embora medas e persas, embora povos com uma origem comum, eles são diferentes, né? Então, como que ocorre esse conflito entre as cidades gregas e o Império Aquemênida, que era simplesmente o maior império até então, né? O maior império do mundo conhecido até então. Bem, tudo começa quando os gregos, eles instalam várias colônias na região da Jônia, próxima ao mar Egeu, na costa da Turquia. Ao mesmo tempo que os gregos, eles instalavam colônias na costa da Turquia, o Império Persa, ele tinha passado por uma grande expansão com Ciro e Cambises, expansão essa que permaneceu com Dario, né? E Dario, então, ele acaba levando o Império Persa para o litoral turco e começa a interferir política e militarmente nessas colônias gregas, né, cobrando tributos, e aquelas que se recusavam eram anexadas ao grande Império Aquemênida. Então, né, com isso, algumas cidades gregas, como Atenas, começaram a incentivar revoltas nessas colônias da Jônia contra os persas. Os persas, inicialmente, eles conseguem suprimir essas revoltas, né, eles conseguem conter a maior parte dessas revoltas na região da Jônia, só que depois eles resolvem fazer uma expedição punitiva, atacando as principais polis gregas que estavam envolvidas nessas revoltas, né? Então, o governante de Mileto, inclusive, né, ele teria unido as várias colônias numa guerra contra os persas, com apoio principalmente de Atenas, né? Então, os persas, depois de conter essas revoltas na Jônia, eles acabam por lançar uma grande invasão para Atenas. A invasão de Atenas, ela acabou dividindo opiniões em Atenas, pois não se sabia, né, devemos pensar que o Império Persa era um império muito grande, né, que tinha dezenas de milhares de soldados, que tinham diversas práticas de guerra, né, que misturavam diversas tradições guerreiras, desde a Lídia e da Frígia até o rio Indo, né? Então era um império bastante diversificado, muito armado, muito poderoso e muito rico. E as cidades gregas, mesmo que elas estivessem vivendo o seu melhor momento, elas não tinham um contingente militar, mesmo unidas, né, suficiente para conter os avanços persas. Atenas, então, né, passou por uma grande preocupação sobre qual seria o modelo ideal para enfrentar os persas. Por um lado, nós tínhamos Milcíades, ele tinha a intenção de combater os persas por terra, já que ele acreditava que as lanças dos grandes hoplitas atenienses iriam superar a arquearia persa. Por outro lado, Temístocles, ele acreditava que era eficiente desenvolver uma marinha de guerra ateniense e vencer os persas pelo mar. Então a opinião ateniense inicialmente ficou dividida. De qualquer forma, no final, as duas vertentes acabaram sendo seguidas, né? Tanto que as guerras médicas, elas costumam ser divididas em duas, né? A primeira teria durado de 492 a.C. a 490 a.C., né? Em que nós teremos a expedição persa comandada pelo general Mardônio, que busca atacar Atenas por terra. E Milcíades, então, ele acabou preparando a contraofensiva e, com isso, ele consegue ter uma vitória por terra contra os persas em Maratona. Até inclusive diz a lenda que um dos soldados de Milcíades, o Fidípides, ele recebeu a ordem de correr até Atenas,
né, para anunciar que a batalha teria sido vencida. Então ele correu cerca de 42 quilômetros continuamente de maratona até Atenas. Tanto que o tamanho, né, a dimensão da distância que ele percorreu, né, acabou sendo aproximadamente, embora não com exatidão, sendo utilizada nas maratonas contemporâneas, né? Daí que vem inclusive o nome da competição de corrida maratona. Acredita-se que Fidípides ele teria corrido os 42 quilômetros para chegar a Atenas e então teria anunciado aos atenienses: alegrai-vos, atenienses, nós vencemos, e então teria morrido depois de tanto esforço, né, para realizar essa corrida. Mesmo que os persas tivessem recuado nesse primeiro momento, eles prepararam uma expedição muito maior, né, para realizar uma nova invasão contra as cidades gregas, né? Então, em 484 a.C., nós teremos agora o Império Persa sob a liderança do imperador Xerxes, né? Xerxes, ele irá tentar barganhar com várias cidades gregas para que as cidades gregas aceitassem a rendição, né, e se submetessem, virassem estados tributários do Império Persa. É importante relembrar nesse sentido que o Império Persa era um império bastante tolerante com os povos dominados. Com relação à religião, costumes e cultura, os persas eles não mexiam. Inclusive, por conta disso, mesmo sendo um império de grande extensão, eles quase não tiveram revoltas durante seu domínio. Então, Xerxes teria enviado vários emissários para as cidades gregas com o intuito de fazer com que as cidades se rendessem. Ele teria concordado em manter os reis e líderes e até mesmo a própria estrutura política das cidades que se rendessem a ele e ainda faria um pagamento, né? No entanto, não foram todas as cidades que aceitaram o acordo de Xerxes. Atenas, como não tinha condições de enfrentar os persas num ataque direto, a cidade ela é evacuada, né? Então, a maior quantidade possível de habitantes abandona Atenas. Quando os persas eles invadem Atenas, eles incendiam a cidade, embora as baixas atenienses tivessem sido pequenas. Esparta mesmo, né, que tinha uma grande rivalidade com Atenas, acabou por não aceitar, né? Na época, um dos reis de Esparta era o rei Leônidas, né, que teria inclusive mandado assassinar os emissários persas, provocando então um ato de guerra. Então, nesse segundo período das guerras médicas, nós teremos também a entrada de Esparta nesse conflito, né? E inclusive a entrada de Esparta é muito lembrada também pela famosa saga do rei Leônidas e os 300 de Esparta, né? E do que se trata essa história, né? Teria sido na Batalha das Termópilas, ou Portões Quentes, como também é conhecido, que Leônidas ele teria liderado uma legião de 300 soldados, os melhores soldados espartanos, para enfrentar o exército de Xerxes, que podia ter cerca de 50 mil soldados, vamos dizer, mais ou menos nessa estimativa. As estimativas são muito exageradas na documentação antiga, né? Algumas até falam que eram milhões, mas é muito pouco provável que tenha chegado a esse número, né? Então, Leônidas teria liderado esses 300 espartanos na campanha. Existe um misto de verdade e um misto de lenda nessa história, né? Acredita-se que Leônidas, como ele estava esperando a aprovação da Jerúsia, né, do Eforato, da Bulé, para convocar o exército para a guerra, ele teria então convocado uma guarda particular dos 300 melhores soldados espartanos que lhes eram leais para confrontar o Império Persa. A questão é que não foram apenas 300 soldados que enfrentaram o Império Persa. Na verdade, além dos 300 espartanos, nós tínhamos também Árcades, nós tínhamos também tebanos, coríntios, entre tantos outros, né? Dava alguns milhares de soldados do lado grego. Ainda assim, era muito menor do que o grande exército persa. Então, né, diz que Leônidas ele teria liderado os 300 espartanos, mais os outros milhares de soldados de outras regiões da Grécia antiga, para enfrentar os persas, né? No entanto, embora os gregos tivessem resistido bastante, eles não conseguiram segurar a invasão, né? Os persas eles teriam, depois de muito tempo de cerco e de batalha,
penetrar sobre as fileiras gregas. Até inclusive, né, também segundo a lenda, acredita-se que os espartanos teriam sido traídos por um homem chamado Efialtes, né, que teria sido banido de Esparta, e até hoje não se sabe exatamente por quê, né, se ele teria sofrido uma espécie de ostracismo, se ele teria sido expulso da cidade. Algumas versões até afirmam que ele teria sido uma criança que nasceu com algumas deficiências físicas, né, e lembrando que em Esparta as crianças que nasciam com qualquer tipo de deficiência física, elas eram mortas ainda recém-nascidos, né? Então não se sabe exatamente nem mesmo se esse personagem Efialtes teria existido, mas acabou sendo usado, inclusive, né, para os espartanos justificarem a derrota na Batalha de Termópilas, né? Já que os espartanos eram tidos como um exército imbatível, era muito mais conveniente afirmar que eles foram derrotados com a traição, né? E não simplesmente porque a proporção da coalizão grega em Termópilas era muito menor do que a coalizão persa, né? De qualquer forma, apesar disso, o Império Persa ele acabou se desgastando bastante na Batalha de Termópilas, e com isso os atenienses, né, acredita-se que Milcíades ele teria sido morto em combate, né, e a ideia de combater os persas por terra acabou caindo em desuso, e com isso Temístocles achou o caminho livre para desenvolver uma marinha ateniense, que ainda era muito menor e muito mais frágil do que a marinha persa. No entanto, a partir de uma grande estratégia, Temístocles ele conseguiu conter a marinha persa em Salamina, né? Acredita-se que a proporção de barcos persas, que eram muito maiores do que os triremes atenienses, né, ela acabou sendo pega numa emboscada, né? Já que os persas eles acabaram tendo que entrar em uma espécie de pequena abertura, vamos dizer assim, entre rochedos para confrontar a pequena marinha ateniense, o que deu vantagem de terreno para os atenienses, que acabaram derrotando os persas na batalha naval de Salamina. Né? Depois, né, para continuar a guerra, como Atenas não tinha condição de continuar sozinha, Atenas teria estabelecido uma liga militar chamada Confederação de Delos. A Confederação de Delos, ela consistia no quê? Atenas, com várias outras cidades aliadas, fizeram um acordo no qual as cidades aliadas de Atenas, elas ofereciam exército e marinha para Atenas combater os persas. Aquelas que não tivessem exército ou marinha iriam depositar um tributo, um tesouro, né, que ficava guardado na ilha de Delos. Por isso que vem o nome Confederação de Delos. Né? Então, né, com isso, Atenas acabou tendo uma grande influência sobre suas cidades aliadas e conseguiu vencer os persas nas últimas batalhas, que acabaram desistindo de tentar qualquer nova ofensiva contra as cidades gregas. Né? Sobretudo porque, ao mesmo tempo, também eles começam a enfrentar revoltas no Egito e em outras regiões do Império. Eles acabam desviando o foco deles também, né? No entanto, embora a guerra greco-pérsica ou as guerras médicas tenham terminado, Atenas resolveu manter a Confederação de Delos na força, né? O tesouro que foi guardado em Delos, Atenas confiscou para a cidade, né? Ela não devolveu para as cidades que depositaram esse tesouro. Da mesma forma, também Atenas acabou concentrando os barcos e também instrumentos de guerra das outras cidades-estado, acabando por exercer um verdadeiro imperialismo, vamos dizer dessa maneira, né? Uma dominação política, militar e econômica sobre as suas cidades aliadas. Então, né, com isso, Atenas acabou se fortalecendo muito com o fim das guerras médicas, o que acabou gerando um desequilíbrio no poder. Esse desequilíbrio no poder vai trazer grande preocupação com relação aos espartanos, que era uma cidade que rivalizava com Atenas em vários aspectos. Embora eles tivessem se aliado para combater os persas, né, os espartanos eles tinham um grande temor desse grande crescimento e dessa grande influência de Atenas. Com isso, então, Esparta acabou convocando seus aliados e outras cidades que se declaravam neutras a integrar a chamada Liga ou Confederação do Peloponeso, que tinha como intenção reequilibrar as forças de forma que Atenas não se tornasse poderosa demais, né? E nesse sentido, se qualquer membro da Liga do Peloponeso fosse atacada por Atenas, né, todos os outros membros deveriam lutar por
essa região, né? Então, com isso, é estabelecido novamente um breve equilíbrio de poder. No entanto, esse equilíbrio de poder vai gerar uma grande disputa entre Atenas e Esparta pela influência na região, e isso vai levar a grandes tensões, né, que vão culminar posteriormente com a revolta na Córcera contra Corinto, né? Corinto tinha colônias na região da Córcera e Atenas teria incentivado revoltas contra os coríntios. Só que Corinto era aliada de Esparta, ou seja, um membro da Confederação do Peloponeso. E essa intervenção ateniense na Córcera acabou então levando à eclosão de uma nova guerra, as chamadas Guerras do Peloponeso, de 431 a 404 a.C., né? As guerras do Peloponeso, elas costumam ser divididas em duas, né? São dois combates com um breve período de paz entre eles, né? Então, inicialmente, na primeira guerra, diz que Péricles, né, que foi o grande estadista ateniense que eu mencionei anteriormente, que instituiu a mistoforia, ele teria convencido os atenienses a se manter dentro das muralhas da cidade. Ele acreditava que os espartanos tinham um exército muito bem treinado e que seria muito complicado combater os espartanos no campo. Então, o que o Péricles ele propõe? Ele propôs que as pessoas que viviam no interior e no campo abandonassem todos os seus bens e se dirigissem para dentro das muralhas da cidade. Os espartanos iriam tentar derrubar as muralhas, mas as muralhas eram fortes, elas foram construídas depois do incêndio de Atenas, justamente para impedir uma nova invasão contra Atenas. E os espartanos iriam se cansar, tentando penetrar a muralha ateniense, e com isso os atenienses dariam a contra-ofensiva. No entanto, o que os atenienses não contavam foi que o cerco espartano durou muito mais, o que acabou abalando a popularidade de Péricles, já que muitos fazendeiros tiveram seus campos destruídos pela invasão espartana, e para piorar, depois houve uma epidemia de peste fora das muralhas da cidade, que afetou o exército espartano, mas que o exército espartano fez bom uso ao catapultar vários contaminados com peste para dentro da cidade de Atenas, passando a epidemia para dentro da cidade. Inclusive, Péricles teria morrido da peste. Até acredita-se que a amante dele, Aspásia de Mileto, ela caiu em desgraça depois disso, pois muitos consideravam que as péssimas ideias que Péricles teria tomado teria sido influência dela, já que ela era uma filósofa também e tinha uma grande influência na retórica, na oratória e no convencimento. Como Atenas saiu muito enfraquecida, Esparta, depois de ter sitiado Atenas, Atenas acabou aceitando uma rendição, uma trégua chamada Paz de Nícias, que propunha 50 anos de paz, isso em 421 a.C. No entanto, Atenas usou esse período de paz para se recuperar e preparar uma nova ofensiva contra Esparta. Com isso, a paz que deveria durar 50 anos durou bem menos. Em 404 a.C., Atenas quebrou a trégua e novamente tentou uma ofensiva contra Esparta, que acabou por conquistar várias colônias atenienses até finalmente conquistar Atenas, até finalmente Atenas se render. Isso marca inclusive o fim da democracia ateniense, e inclusive marca o início do período da história de Atenas chamado do governo dos 30 tiranos, que foram 30 tiranos que eram de certa forma atenienses, mas que foram colocados no poder em Atenas pelos espartanos, Então a democracia ateniense teria entrado em decadência com a guerra contra os espartanos. Então, com o fim da Confederação de Delos e com a conquista ateniense por Esparta, os espartanos passam a ter grande influência em toda a Hélade. Porém, os espartanos eles também saíram bastante destruídos desse conflito, dessa guerra. E com isso o poder espartano ficou muito enfraquecido e os espartanos não conseguiram manter controle sobre todos os territórios que eles acabaram dominando nesse conflito. Com isso, então, outras cidades como Tebas e Corinto começaram também a se degladiar para ter hegemonia na
Hélade. No entanto, essas guerras entre os espartanos, tebanos, coríntios e depois os atenienses, que recuperam sua independência, levou a um grande enfraquecimento das cidades gregas, abrindo caminho para que um povo do norte da Grécia, um povo bárbaro do norte da Grécia, os chamados macedônios, que inicialmente eram bárbaros, mas que depois eles acabaram adotando muitos aspectos da cultura, língua, religião e costumes gregos, eles lançassem uma invasão contra a Grécia. Então, Filipe II, rei da Macedônia, ele aproveitou o momento de enfraquecimento das cidades gregas e conquistou uma por uma as cidades gregas, lançando as bases para o Império Macedônio. Para manter o apoio, ele também acabou derrotando os inimigos de seu país e deu terra aos camponeses. Ele acabou sendo assassinado em 336 a.C. e seu filho Alexandre, posteriormente conhecido como Alexandre o Grande ou Alexandre o Magno, passaria a governar o Império Macedônio. Com isso, nós temos o fim do período clássico e o início do último período da história grega antiga, que é o período helenístico. O período helenístico, ele marca o período em que a Grécia Antiga foi dominada pelo Império Macedônio, que, como eu falei anteriormente, era um povo estrangeiro, mas que acabou absorvendo muito da cultura grega. Então, inicialmente, Filipe II, depois de resolver disputas internas na Macedônia, conseguiu conquistar as cidades gregas. Foi assassinado numa conspiração, seu filho Alexandre passa a governar a Macedônia e de tabela também a Grécia. Alexandre o Grande, ele acabou mantendo muitas vezes as tradições dos povos dominados, Inclusive ele vai construir também um grande império que ele vai conseguir manter durante a sua vida. No entanto, Alexandre o Grande, ele acabou travando um conflito contra os persas, que eram vistos como uma ameaça para a Macedônia, sobretudo depois das tentativas de conquistar as cidades gregas. Então Alexandre o Grande lança uma grande campanha contra o Império Persa e começa a conquistar uma por uma as satrápias, as províncias do Império Persa. Então, entre 334 e 324 a.C., ele conquista o Egito e lá ele funda uma cidade com seu nome, Alexandria, que será uma cidade de grande importância posteriormente. Ele fundou várias cidades, na verdade, chamada Alexandria, no Oriente, mas a mais conhecida e a mais duradoura foi a do Egito. E com isso ele foi conquistando aos poucos o Império Persa, até chegar ao Vale do Rio Indo. Ele acabou fundando mais de 30 cidades no Oriente e também ele incentivava que os seus generais e soldados se casassem com mulheres das terras dominadas, inclusive para diminuir as revoltas, para inclusive até dar legitimidade aos governantes. Alexandre o Grande manteve o sistema de satrápias do Império Persa, dividindo as províncias entre seus comandantes, que eram responsáveis por fiscalizar e então notificá-los dos grandes problemas. Inclusive, o próprio Alexandre teria se casado com Roxana, que foi uma princesa da Báctria, que seria aproximadamente o atual Afeganistão na Ásia Central. Então, ele teria se casado com a princesa Roxana. Então, a iniciativa de Alexandre o Grande de fundir a cultura grega com a cultura oriental, principalmente a cultura persa, egípcia, babilônica, entre tantas outras, resultou no que é conhecido como a cultura helenista ou helenística. E o que era o helenismo? O helenismo, ele aparece em várias terminologias, na filosofia, nas artes e tudo mais, mas a principal característica dele é justamente a mistura da cultura grega com as culturas orientais. Alexandre o Grande ele teria transportado a cultura grega para a Pérsia, a Babilônia, para o Egito, para a Índia, mas também teria transportado a cultura desses povos orientais para a Grécia. Então, houve um grande contato cultural, A filosofia oriental teria tido uma grande influência na filosofia grega e vice-versa, nas artes também, na política, entre outros aspectos. Ele construiu, então, um grande império que acabou superando o Império Persa em tamanho, pois além das terras persas, ele ainda incluía também a Grécia e a Macedônia, que os persas não conseguiram dominar. No entanto,
O domínio de Alexandre, ele vai ter grandes problemas, né? Primeiramente, o grande expansionismo dele vai levar a vários motins entre os soldados, né? Muitos soldados vão começar a achar que estavam indo longe demais, ou então sentia falta das suas famílias e de suas cidades natais, então ele vai ter que lidar, quando ele já chega mais ou menos nas proximidades da Ásia Central, com vários motins que são duramente contidos por ele. Vai enfrentar também algumas pressões de seus comandantes. Alguns de seus comandantes vão começar a ter discordância com relação a ele, né, com relação às políticas dele, né? Então ele acaba perdendo a popularidade, até que ele vai ser alvejado numa batalha na Báctria, né? Inclusive acredita-se que o cavalo dele, o chamado Bucéfalo, né, ele teria sido morto nessa batalha, né, que ele tinha desde quando ele era criança esse cavalo. Então Alexandre o Grande, ele é enviado para a Babilônia para a recuperação. No entanto, ele morre em circunstâncias desconhecidas. Não se sabe se foi alguma infecção que ele teria pego da batalha, né, dos ferimentos de batalha, se foi alguma forma de envenenamento ou se foi alguma doença transmitida por algum parasita. Até hoje não existe um consenso sobre a morte de Alexandre. De qualquer forma, restou um grande problema. Alexandre, ele teria, nos últimos momentos de sua vida, engravidado a rainha Roxana. Só que o filho não tinha nascido. E aí ficou a grande questão. Quem teria sido o sucessor de Alexandre? Os comandantes de Alexandre queriam saber a resposta, né? Diz a lenda que antes de morrer, Alexandre teria dito o mais forte. Não se sabe se ele quis dizer isso mesmo, nem se ele falou isso daí mesmo. De qualquer forma, isso foi um sinal para que os comandantes de Alexandre passassem a se degladiar para ter o domínio de seu império, né? Então, o que acaba acontecendo é que os principais comandantes de Alexandre, né, que viram sátrapas, viram donos de províncias, eles acabam declarando a independência. E com isso, né, eles acabam guerreando entre si para suceder o trono de Alexandre o Grande, pelo menos até que o filho dele nascesse, né? Então, muitos sátrapas eles acabaram formando coligações, outros irão morrer, né? No fim, nós teremos o grande domínio dentre os principais sátrapas, o Cassandro, que vai dominar a Macedônia e que inclusive será o responsável pelo assassinato de Olímpia, a mãe de Alexandre, assim como do filho de Alexandre e de sua esposa, né? Ele teria mandado matar Roxana e o filho dela, que seria o Alexandre IV, né? Que seria o sucessor do Império Macedônio. Na Trácia, Lisímaco passa a governar aquela região. Já o Egito será governado por Ptolomeu, enquanto Seleuco passará a governar praticamente toda a região da Ásia, né? Então toda a região da Pérsia, Babilônia e Índia. Ele acabará tendo um grande domínio sobre aquela área, né? Formará-se também o estado do Épiro, né? O estado do Épiro, que era um estado bem menor, né, na costa ocidental grega, que inclusive vai até posteriormente resistir aos romanos, né? Diz que o Épiro ele será governado por um rei posteriormente chamado de Pirro, né? E o Pirro ele vai acabar se envolvendo num atrito contra os romanos e contra os cartaginenses, que depois vão se tornar rivais, né? E os romanos então eles lançam uma invasão contra o Épiro, só que a invasão romana é totalmente repelida. No entanto, o Épiro sai totalmente destruído dessa região com seu exército quase anulado, né? Até inclusive daí que veio o nome Vitória Pírrica, né? Já que Pirro, ele teria praticamente sacrificado todo o país dele para resistir à invasão romana. E ele mesmo teria dito, né, que se ele tivesse que vencer os romanos uma outra vez, o Épiro ele deixaria de existir. Tanto que com o enfraquecimento, depois o Épiro acaba sendo dominado, né? Então, esses generais de Alexandre que passam a dominar porções de seu império serão conhecidos como os diádocos, que são também chamados de sucessores. E os diádocos, eles vão travar várias guerras entre si, inclusive, né, para ter o domínio do antigo império de Alexandre, né? Inclusive vão ser várias guerras entre os diádocos. Acredita-se que a primeira guerra dos diádocos teria começado quando Ptolomeu ele teria roubado o corpo de Alexandre e levado para Alexandria no Egito, onde ele teria construído um mausoléu. Depois disso, uma série de tensões irão levar aos diádocos e outros sátrapas a entrar em conflito, né? No entanto, esses grandes impérios que vão se formar com o colapso
colapso do Império Macedônio, eles não terão uma duração tão longa, né? Então, entre 190 a.C. e 31 a.C., muitos desses reinos vão cair sob domínio romano, né? No caso, você tem os Seleucidas, eles vão acabar mantendo o império por um tempo maior, mas eles vão enfrentar grandes revoltas, né? Então eles vão enfrentar revoltas na Índia, né? Que vai culminar na formação dos reinos indo-gregos, né? Que misturava a cultura grega e indiana. Na Palestina também, que irá culminar na revolta dos Macabeus, né? Em que os judeus irão se revoltar contra o domínio grego, né? Já que um dos imperadores Seleucidas, o Antíoco IV, ele tentou helenizar os judeus, ou seja, transformar os judeus em gregos, e os persas eles vão recobrar a sua independência posteriormente, instaurando o chamado Império Parta, né, dando fim ao Império Seleucida. Já os outros estados, né, a Macedônia de Cassandro, ou a Trácia de Lisímaco, o Épiro, assim como também o reino de Ptolomeu, né, eles vão acabar aos poucos sendo dominados pelos romanos, né? O reino do Ptolomeu acaba sendo o último, né, que vai ter como último de seus governantes a rainha Cleópatra, que era descendente do Ptolomeu Soter, né, que foi o fundador da dinastia no Egito, né? Ela teria se envolvido na Guerra Civil Romana, né, apoiando o general Marco Antônio, só que com a derrota de Marco Antônio para Otávio Augusto, né, no século I a.C., né, ela teria se cometido suicídio, né, para não ser prisioneira dos romanos, finalizando a dinastia dos Ptolomeus no Egito. Com isso, nós temos então o fim da civilização grega antiga. Apesar da civilização grega antiga ter terminado com essa série de conflitos, muito da cultura grega acabou sendo herdada para a posteridade, inclusive para os romanos, mas para grande parte do que é considerado atualmente a civilização ocidental. Então, como que era a cultura grega, né, que até hoje permanece, embora de uma forma distinta? A cultura grega ela era antropocêntrica, ou seja, ela valorizava bastante a ação humana. Era diferente, por exemplo, do Egito ou da Mesopotâmia, em que os deuses interferiam nas coisas terrenas. Apesar disso, eles cultuavam vários deuses, né, os chamados deuses olímpicos, principalmente, que assumiam a forma humana. Entre os principais deuses, nós tínhamos Zeus, que era o deus do céu e dos trovões, Poseidon dos mares, Hades do submundo, Afrodite do amor e da beleza, Ares da guerra, Apolo do sol, entre outras funções também, né, do arco, da peste, né, entre outros exemplos. Este a deusa dos lares, Dionísio do vinho e das festas, Hera do casamento, que era esposa de Zeus, Artemis, deusa da caça e da lua e das virgens, Hefestos, que era o deus do fogo e tecnologia, Hermes, o mensageiro dos deuses e deus dos ladrões, assim como Atena, deusa da razão, entre tantos e tantos outros deuses, né? Até hoje, inclusive, muito da mitologia grega é bastante apreciada nas artes, assim como na cultura popular, né? Assim como as histórias de heróis que se popularizaram em todo o mundo ocidental, né? Como o caso de Hércules, que teria realizado os 12 trabalhos impossíveis para conseguir alcançar a imortalidade, Teseu, que foi rei de Atenas, responsável por matar o Minotauro, Perseu, que teria sido responsável por salvar Andrômeda contra uma fera marítima enviada pelos deuses, e também por matar a Medusa, né, a Górgona, que tinha serpente nos cabelos e transformava quem olhasse para ela em pedra. Aquiles e Ulisses, que foram heróis da Guerra de Troia, né? Aquiles, que era praticamente invulnerável, tirando o seu calcanhar, né, que acabou sendo flechado pelo príncipe troiano Paris, e Ulisses, que foi o grande responsável pelo cavalo de Troia, assim como também pela viagem da Odisseia, né, em que ele percorre vários perigos para retornar a Ítaca, seu lar, né? Nós vamos ter também vários santuários em Olímpia, o oráculo de Delfos, né, que são duas das grandes maravilhas, das 7 maravilhas do mundo antigo. Eles que teriam fundado as Olimpíadas também, né, que eram festas de homenagem aos deuses, que também tinham uma razão militar, já que as competições entre as diferentes cidades, elas tinham como intuito também demonstrar a força militar de cada cidade. A arquitetura também, eles vão se desenvolver em vários ramos, né, com a construção do Partenon, da Acrópole de Atenas, assim como também de Mykonos, né, assim como os estilos arquitetônicos deles, né, os estilos dório, jônico e coríntio, né, que vão ser muito utilizados na arquitetura posterior, tanto na arquitetura romana
como também em algumas retomadas, né, na arquitetura neoclássica no século XVIII, até presente em algumas obras, como na Casa Branca e no prédio do Congresso norte-americano, o alfabeto grego, que vai acabar servindo de inspiração para o alfabeto latino usado pelos romanos, né, que é usado na maior parte do mundo ocidental, né, além também do próprio alfabeto grego ele ser muito usado na ciência, né, nas fórmulas químicas e físicas, assim como também matemáticas muitas vezes, né, as letras gregas. A literatura também irá florescer, Homero com a poesia épica, né, como o caso da Ilíada, da Guerra de Troia, e a Odisseia, que é o retorno de Ulisses para casa depois da Guerra de Troia, Hesíodo, que vai falar da teogonia, a origem do cosmos e dos deuses e o trabalho e os dias, em que ele fala da origem da humanidade. No teatro nós teremos grandes representantes da tragédia e da comédia, né? A tragédia, no caso, eram histórias mais cultas que reuniam personagens geralmente de origem nobre e que tinham um final trágico. Entre eles nós teremos Ésquilo, Sófocles, Eurípides, né? E a comédia, que não tem o mesmo sentido de comédia atual, né? Que na verdade a comédia ela tinha personagens mais populares, muitas vezes usava uma linguagem mais vulgar e geralmente tinha um final feliz, né? Tinha um final melhor, né? Na escultura também, os padrões de beleza harmônico, né? A naturalidade, a forma do corpo humano passam a ser valorizados na Grécia Antiga e acabam tendo uma grande influência no padrão de beleza ocidental, né? Já que o Renascimento no século XVI vai retomar esse valor da beleza e da harmonia grega. Nas ciências também nós teremos vários desenvolvimentos das ciências na Grécia Antiga, né? Muitos cientistas que irão prosperar, como Filolau, que irá falar dos movimentos da Terra, Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu no caso, né, que desenvolve o geocentrismo, a ideia de que a Terra está no centro do universo e o Sol e os planetas orbitam ela, né, que vai ser derrubada apenas com Copérnico e Galileu, né, quase 2000 anos depois. Tales de Mileto, Pitágoras e Arquimedes, né, que vão se desenvolver na matemática e na física, sendo que os dois primeiros também eram filósofos, né. Tales de Mileto teria fundado a primeira escola filosófica grega, a escola jônica, que acredita que buscava descobrir qual era a origem do universo, né? Muitas vezes se passando pela teoria dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar, né? E Pitágoras, que vai acreditar que todo o universo é regido por uma harmonia matemática, Arquimedes, que desenvolve o princípio da alavanca, Demócrito também, né? Que vai acabar desenvolvendo a primeira teoria atomista, né? A primeira ideia de que a realidade, a matéria, ela é composta por átomos, né? Hipócrates, que vai se desenvolver na medicina, né, sendo sucedido posteriormente por Galeno. Nós teremos também Heródoto e Tucídides na parte de história, né, serão considerados os primeiros historiadores. Erastótenes de Cirene, que será um dos primeiros geógrafos e que vai inclusive medir, né, com bastante precisão a circunferência da Terra, né, além do próprio Aristóteles, que além de grande filósofo, ele também se especializou em várias ciências, como a física, a biologia, além da política também, né? No campo da filosofia mesmo, nós teremos três grandes movimentos filosóficos na Grécia Antiga. O primeiro será a chamada filosofia cosmológica, que é uma filosofia mais natural, que terá como ideia, né, tentar compreender a natureza, compreender o cosmos, e que terá como principais representantes a escola jônica, né, conhecida também como escola de Mileto, que terá como representantes Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro, que vão ter uma preocupação com a composição do universo. Depois a escola pitagórica, que vai ter como fundador Pitágoras e vai buscar a essência matemática do universo. Nós teremos também os eleatas, que vão buscar a compreensão metafísica, ou seja, o que está além da realidade, né, a partir da abstração. Nós teremos também Heráclito, que vai buscar a teoria da mobilidade do universo, né, e Parmênides, que vai falar que o universo é imutável, que na verdade a mutabilidade é apenas ilusão. Nós teremos também os atomistas, que vão falar
que a realidade é composta por átomos, né? Aí a partir do século V a.C. nós temos a filosofia clássica, né? Entre os representantes nós teremos Sócrates, que irá propor atingir o conhecimento por meio da dúvida e da incerteza. Platão, que vai versar sobre política, né? Inclusive estabelecendo vários conceitos políticos, como aristocracia, oligarquia, tirania, que nós vimos aqui, mas também ele vai propor que existem duas realidades diferentes, né? O mundo das ideias e o mundo sensível, que é bastante visível na alegoria da caverna de Platão, né? No caso, quando as pessoas elas passaram a vida inteira, né? Prisioneiros que passaram a vida inteira acorrentados no fundo de uma caverna, vendo apenas as sombras e acreditavam que a sombra era o real, até que um deles é solto e acaba percebendo que as sombras eram mentira, né? Elas eram apenas projeções do real, né? E com isso, né, Platão ele busca demonstrar, né, que talvez o que é real, né, o que nós aprendemos pelo sentido, seria a projeção de um ideal, né, de uma coisa ideal que nós só alcançaríamos com a filosofia. Aristóteles, que vai desenvolver na ética política a lógica também, além também do conhecimento pela experiência e pesquisa. E depois, no período helenismo, várias filosofias de vida, né, como o estoicismo, que vai buscar a ausência de perturbações, o epicurismo, que vai buscar o aproveitamento da vida e do prazer, o ceticismo, que vai buscar negar verdades absolutas, e o cinismo, que vai contestar vários valores sociais. Então, com isso, nós encerramos a civilização helênica, né, a civilização da Grécia Antiga. Continuaremos na aula que vem a Antiguidade Clássica, dessa vez com a civilização romana. Uma boa tarde a todos e tudo de bom!